Olá pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jean, trazendo mais uma gravação da disciplina de Geometria. Antes de começar a minha aula, eu quero agradecer pela presença de todos no formato virtual e também agradecer pelo tempo que vocês estão disponibilizando para poder assistir essa gravação. Então, na nossa aulinha de hoje, nós vamos continuar a estudar o capítulo 10, que foi abordado nas aulas anteriores, só que eu vou fazer uma pequena divisão. Na primeira parte da minha fala, eu vou explicar o conteúdo, depois eu vou resolver com vocês alguns exercícios e por último vamos ter o encerramento. Então vamos lá. O nosso capítulo 10 recebe o seguinte título: A semelhança e os triângulos. E o último tópico a ser abordado neste capítulo é o Teorema de Pitágoras. Então nessa videoaula nós vamos entender o que é o Teorema de Pitágoras e para que eu estudo este teorema. O que é importante notar? Que quando eu trabalho com o Teorema de Pitágoras, eu trabalho com uma expressão matemática que deverá ser aplicada exclusivamente no triângulo retângulo. Em outras palavras, para um triângulo ser considerado retângulo, ele necessita de um ângulo interno igual a 90 graus. Um ponto muito importante também a ser levado em consideração é que nos estudos de trigonometria nós vamos conseguir montar uma relação muito importante utilizando o Teorema de Pitágoras. Por quê, professor? Porque através desse teorema nós vamos conseguir observar e fazer algumas aplicações diretas para determinar um valor de um lado desconhecido para esse tipo de figura. Então, quando nós trabalhamos com triângulo retângulo, é importante notar também a nomenclatura de cada um dos lados. Então, se você analisa, por exemplo, essa figura que eu estou mostrando nessa tela, vocês vão perceber que a nossa figura possui um lado A, um lado B e um lado C. E este lado A, que está de frente ao ângulo de 90 graus, recebe o nome de hipotenusa. E esses dois lados B e C, que são perpendiculares entre si, recebem o nome de catetos. Então, ao observar o lado A, o lado B e o lado C, eu posso enunciar que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Em termos de matemática, basta pegar este fator A elevar ao quadrado, este fator B elevar também ao quadrado e este fator C também elevado ao quadrado. Por isso que quando enunciamos o Teorema de Pitágoras, falamos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado somado com C ao quadrado. Ou em regra mais geral, podemos falar que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos meus catetos ao quadrado. Professor, o que eu não posso esquecer? Que o Teorema de Pitágoras é sempre aplicado à figura trigonométrica triângulo retângulo. Eu sempre vou trabalhar com a observação dos lados, procurando quem que é a minha hipotenusa e quem que é os meus catetos. E a partir dessa observação, eu consigo então resolver o meu exercício. Então, nessa próxima imagem aqui, nós temos que este lado C está de frente ao ângulo de 90 graus. Então, faz o papel da hipotenusa. Agora, o lado B e o lado A faz o papel dos meus catetos. O que eu indico, então? Que C elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado somado com A elevado ao quadrado. Em outras palavras, os catetos são aqueles lados perpendiculares e a minha hipotenusa é aquele lado de frente ao ângulo reto. Neste primeiro exercício, que nós vamos resolver agora, traz uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras. O que o exercício me fala? Na figura, o triângulo ABC é equilátero. Então, eu vou procurar o vértice A, o vértice B e o vértice C. Se esse triângulo é equilátero, quer dizer que todos esses lados aqui vão ter o mesmo comprimento. Alternativa A. Determine a medida H da altura desse triângulo. Então, presta bastante atenção para todo mundo entender. Eu vou desenhar aqui
o meu triângulo retângulo, tá? Presta atenção para entender. O nosso triângulo equilátero é o triângulo ABC, certo? Observe que partindo do vértice A e chegando até o segmento de reta CB, eu tracei aqui, ó, uma linha tracejada de cor vermelha, dividindo o meu triângulo equilátero em outras duas partes. Então, vou pegar esse triângulo retângulo aqui, que eu chamo de 1, tá ok? E vou desenhá-lo de cá. E quais serão os seus vértices? Eu tenho aqui o vértice A, eu tenho aqui o vértice H, e para encerrar, eu tenho o vértice B. E, de praxe, nós temos aqui o encontro perpendicular de duas retas. O que eu posso perceber? Que este lado AB é a mesma coisa que este lado. Eu recortei a figura daqui e coloquei de cá. Então, esse lado equivale a 6 unidades de comprimento. A base da minha figura é do ponto H até o ponto B. Então, quanto vale a base da mesma? 3. E, por último, o lado desconhecido, que é este cateto, o exercício chamou de H. Então, eu conheço o valor da minha hipotenusa, conheço o valor de um cateto qualquer e quero conhecer o valor deste cateto. Então, aplicando o conceito do Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, eu posso substituir a letra H pelo número 6, o segundo fator pela letra H e o terceiro e último fator pelo número 3. Então, eu vou ter que 6 elevado ao quadrado é igual a H elevado ao quadrado, somado com 3 elevado ao quadrado. Agora, 6 vezes 6, 36. Conservo o H ao quadrado e 3 vezes 3, 9. H ao quadrado está positivo, passa para o primeiro membro negativo. O número 36 está positivo, passa para o outro lado negativo, somado com 9. Como o primeiro membro não pode ficar negativo, multiplico tudo por menos 1. O que era negativo se tornou positivo, o que era negativo se tornou positivo e o que era positivo se tornou negativo. H elevado ao quadrado é igual a 36 menos 9, 27. O inverso da potência é a raiz. Raiz quadrada de 27 não é exata. Então, eu vou reescrever o número 27 de outra maneira, como sendo 9 multiplicado por 3. Raiz quadrada de 9 é 3, e quem permanece dentro da minha raiz? O número 3. Então, o que eu posso perceber? Que essa altura H equivale a 3 raiz de 3, ok? Galerinha, caso vocês tenham alguma dúvida na resolução do exercício, podem ficar à vontade e me perguntar, tá bom? Agora, vamos partir para a letra B desse exercício. O que a letra B me fala? Determine a medida da altura relativa ao lado AC no triângulo AHC. Então, o primeiro passo, eu vou enxergar o triângulo AHC e vou desenhá-lo aqui. Vou fazer assim, vai ficar bem, tentar ficar retinho, né? Mas não ficou. Então, nós temos aqui o vértice A, temos aqui o vértice H e temos aqui o vértice C. Ok. Então, este cateto, porque eu sei que essas duas retas aqui são perpendiculares, vale H. A base da minha figura vale 3 e a hipotenusa vale 6. Agora perceba que essa altura relativa aqui, ó, que o exercício chamou de D, é perpendicular a este lado. Concorda? Então, eu vou pegar esse triângulo daqui, ó, que eu vou tentar grifá-lo de vermelho. Não vai ficar muito retinho. Vou tirá-lo daqui
e colá-lo aqui. Vou ter algo mais ou menos assim, ó. Certo? Aonde? Nós temos aqui duas retas perpendiculares. Este lado vale H e a minha base, tá? Que é essa parte aqui, ó, o exercício me disse que vale D. E este comprimento desse cateto é desconhecido. Ok? Vocês percebem que essas figuras são semelhantes? Então, o que eu posso imaginar? Que eu posso usar aqui, ó, uma pequena proporção. Por exemplo, quanto vale a hipotenusa na minha primeira imagem? 6. Dividido. Este cateto aqui, ó, equivale a 3. Isso poderá ser igualado com a hipotenusa do outro triângulo, que vale H, com o cateto, que vale D. Agora, 6 dividido por 3 é 2. A minha letra H, eu descobri que vale 3 raiz de 3, dividido por D, que é desconhecido. Então, essa continha mais arrumadinha, eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Porque daquele jeito ficou muito mal feito, ficou muito mal escrito, ficou feinho. E agora eu posso encontrar o valor da letra D. Então, para encontrar o valor da letra D, basta trocar o número 2 e a letra D de lugar. Então, essa letra D passa para cá e o número 2 desce. Então, este comprimento D, que era desconhecido, equivale a 3 raiz de 3 sobre 2. Então, o que é importante notar? Que no primeiro exercício nós trabalhamos diretamente com o conceito do Teorema de Pitágoras e no segundo exercício nós utilizamos o conceito da teoria da proporcionalidade. Tá ok? Pessoal, então a resolução do primeiro exercício vai ficando por aqui. Vou apagar todos esses escritos aqui de vermelho para ficar mais fácil para vocês poderem estudar. E agora vamos resolver o segundo exercício. O que o segundo exercício nos diz? IFG 2019. Considere que o tamanho de uma televisão, dada em polegadas, corresponde ao comprimento da sua diagonal, e que no caso de um televisor de tamanho real, a largura e a altura, ordenadamente, seguem a relação 4:3. Observe a figura abaixo e considere que uma polegada é igual a 2,5 centímetros. Então, nós temos aqui a televisão, ligando um vértice a outro vértice oposto, nós temos o desenho de uma diagonal. Com relação a uma televisão plana de 40 polegadas, é correto afirmar que sua largura e sua altura são respectivamente. Primeira ideia, esse exercício aqui nos traz uma relação, tá, de ordenamento por uma composição 4:3. Então, quer dizer o seguinte, que um lado está para 4, tão quanto o outro está para 3. Se eu analiso a minha figura, eu posso pensar o seguinte, que a minha base é muito maior que esta altura. Concorda comigo? Então, eu posso falar que esse lado possui 4 unidades, enquanto esse lado possui 3. Mas como eu estou querendo trabalhar com uma proporção, eu vou falar que esse lado equivale a 4K e este lado equivale a 3K. Ok? Outra ideia padrão. Eu posso perceber que ao traçar a minha diagonal, eu acabei de montar aqui, ó, um triângulo retângulo, aonde a minha hipotenusa equivale a 40 e os meus catetos equivalem a 3K e 4K. Então, pelo Teorema de Pitágoras, eu posso observar que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Trocando a letra H pelo número 40, o primeiro cateto por 3K e o segundo cateto por 4K.
Então, 40 elevado ao quadrado é 40 vezes 40, 1.600. 3k elevado ao quadrado, 9k elevado ao quadrado. Somado, 4k elevado ao quadrado, 16k elevado ao quadrado. Conservo o 1.600. 16 somado com 9, 25. K elevado ao quadrado. Vou trocar tudo de lugar sem alterar o sinal, para ficar mais fácil de entender. Então, 25k ao quadrado é igual a 1.600. O número 25 está multiplicando, passa para lá dividindo. Realizando essa divisão, vou ter como resposta 64. O inverso da potência é a raiz. Raiz quadrada de 64 equivale a 8. Agora, lembra que as dimensões da televisão equivalem a 3K e 4K? Então, no lugar dessa letra K, eu posso colocar o número 8. Então, vou fazer 3 vezes 8, 24. Achei o comprimento. Agora, vou trocar a letra K de novo por 8. 4 vezes 8, 32. O que isso implica, então, professor? Que a nossa televisão vai ter de base 32 e vai ter de altura 24. E qual que é a unidade medida? Polegadas. Concorda comigo? Só que o exercício pediu para que nos desse a resposta em centímetros. Então, para transformar de polegada para centímetro, basta multiplicar por 2,5. Então, 24 multiplicado por 2,5, 60. 32 multiplicado por 2,5, 80. Então, foi um exercício um pouquinho mais complexo, mas se você analisar de forma detalhada, pausadamente, você consegue resolver, tá bom? Agora, pessoal, me dá só um segundinho para eu poder apagar todas essas ranhuras aqui, ó, de cor vermelha. Só mais um pouquinho. Estou apagando, tá, galerinha? E esse material eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo de WhatsApp para que vocês possam estudar para as futuras avaliações, tá bom? Então, este conteúdo vai ficando por aqui, que trabalha sobre o Teorema de Pitágoras. Só que eu também quero fazer com vocês mais uma observação. Depois que eu entendo que o triângulo retângulo, tá, é uma figura que apresenta um ângulo interno igual a 90 graus, eu também posso fazer mais algumas considerações. Então, imagine aqui o nosso triângulo retângulo, tá? De vértice A, B e C. E aqui nós temos um ângulo reto de 90 graus. Então, este lado que está de frente ao ângulo reto faz o papel da hipotenusa. E vou colocar aqui um segundo ângulo interno chamado de alfa. Então, este lado AC, que está de frente para esse ângulo alfa, faz o papel do meu cateto oposto. Então, vou chamar esse cara aqui de B. E este último aqui de A. Então, o que eu posso observar? Que este comprimento C, ou este lado que está de frente ao ângulo reto, faz o papel da minha hipotenusa. A letra B, que está de frente ao ângulo alfa, faz o papel do meu cateto oposto. E este lado que não está de frente para nenhuma abertura angular, faz o papel do cateto adjacente. O que é importante lembrar? Que os catetos são sempre perpendiculares entre si e a hipotenusa sempre está oposta ao ângulo reto ou o ângulo de 90 graus. Lembre-se que o cateto que está de frente ao ângulo interno qualquer é o meu cateto oposto. E o outro lado que está sobrando é o meu cateto adjacente. Então, para gravar bem na cabecinha de vocês, lembre, a hipotenusa é o lado que está de frente, tá, para o ângulo reto. Cateto oposto é o lado que está de frente para um ângulo qualquer. E aquele lado que não está de frente para abertura angular nenhuma neste momento faz o papel do cateto adjacente. Ok?
Pessoal, então essa gravação vai ficando por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. Agradeço muito o carinho por estar assistindo o vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me procurar. Desejo a todos um bom feriado. Desejo uma semana muito abençoada por Deus e até o próximo encontro. Até mais, pessoal. Tchau.